A quinta-feira promete ser daquelas em Belém. Jogo decisivo, clima de final e a Curuzu vai ferver. O torcedor do Papão já está na contagem regressiva para encarar o Cuiabá, às 7 da noite, num duelo que vale muito mais do que 3 pontos. Vale confiança, vale retomada, vale combustível para seguir lutando contra tudo e contra todos nesta Série B. E olha, depois da vitória maiúscula sobre o Criciúma, que até então era o líder do campeonato, não tem como negar, o torcedor voltou a acreditar. Foi uma goleada de encher os olhos, um 4-2 para lavar a alma, para devolver o brilho nos olhos de quem ama o Paysandu de verdade. Essa vitória foi o respiro que o time precisava. Porque no futebol, confiança é tudo. Time sem confiança não toca, não dribla, não chuta, não arrisca. Vira um bando em campo. E contra o Criciúma, a gente viu exatamente o contrário. Viu um time vibrante, intenso, mordendo em todas as jogadas, acreditando do começo ao fim. E é essa mesma entrega que a Fiel espera ver contra o Cuiabá. Só que agora tem um ingrediente a mais, o apoio da torcida, que tem tudo para lotar a Curuzu com ingressos a preços populares. A diretoria, pelo menos nesse ponto, acertou em cheio. R$30 no máximo, R$20 na promoção anterior. Não tem desculpa para deixar de ir. É dia de vestir a camisa, pintar o rosto e empurrar o time do primeiro ao último minuto. Agora, é claro, existem críticas. E elas são mais do que justas. Ninguém aqui está passando pano para a diretoria, para o estilo de jogo engessado em muitos momentos da temporada ou para atuações abaixo da média que se acumularam em boa parte dos jogos. Mas quinta-feira é diferente. Quinta-feira não é dia de vaia. Não é dia de impaciência. Quinta é dia de transformar a Curuzu num caldeirão. Quem quiser reclamar, criticar, brigar, que fique em casa. Vê o jogo pela TV, escuta no rádio, mas deixa quem quer apoiar estar lá presente. Porque esse jogo é decisão. E decisão a gente joga junto. O adversário vem forte. O Cuiabá tem um elenco experiente, jogadores rodados, acostumados com Série A, com jogo grande. Mas eles precisam sentir a pressão. Precisam olhar pro lado e ver mais de 15 mil torcedores empurrando, cantando, gritando cada bola. É isso que pode fazer a diferença. E mais do que nunca, é a hora do torcedor abraçar o time. Porque, convenhamos, com 30 pontos ainda em disputa, a briga está aberta. O Papão, com uma vitória, pode deixar a lanterna. Basta ganhar e torcer por um tropeço do Amazonas, que tem um jogo duro contra o Atlético fora de casa. A matemática é simples, e o que antes parecia impossível agora virou esperança de novo. E esperança se alimenta com bola na rede, mas também com apoio nas arquibancadas. Sobre o time, tem algumas dúvidas importantes. Rose e Brian estão voltando de suspensão, mas a pergunta que fica é: merecem retomar a vaga no time titular? Sinceramente, não. Porque futebol é merecimento. Quem foi lá em Santa Catarina e atropelou o Criciúma merece seguir jogando. Foram esses caras que deram o sangue, que correram por cada centímetro do gramado, que lutaram como nunca e garantiram a vitória. Peterson, por exemplo, entrou muito bem. Vini quase fez um golaço. André Lima teve uma atuação segura. Ronaldo Henrique dominou o meio de campo. O G, então, foi decisivo demais. Fez 2 gols e participou diretamente dos outros 2. Como que você tira um jogador desses do time? Rose e Brian são bons jogadores, ninguém discute. Mas não estão jogando o suficiente para chegar e tomar a vaga no grito. Ninguém tem cadeira cativa no futebol, ainda mais em um time que está tentando sair da zona da degola. Se for para entrar, que seja no segundo tempo, se o jogo pedir. Que entrem com vontade, para mudar o jogo, e não porque tem nome ou porque simplesmente cumpriram suspensão. E isso vale para qualquer um. Inclusive pro Denilson, que fez um bom jogo, correu muito, mas que pode sim dar lugar ao Diogo, caso o Diogo esteja 100% fisicamente. Mas, de novo, só se for por mérito. Só se tiver motivado, com vontade de ajudar. Não dá para entrar com um nome.
Isso já quebrou o Paysandu várias vezes na temporada. E tem mais. A zaga precisa ser repensada. Maurício Antônio foi bem, o Talisson nem tanto, mas ainda tem crédito. O Vila tá fora, lesionado. Thiago Heleno também não deve voltar a tempo. Anderson Leite, sinceramente, não deveria nem ser opção. E o Novik, hein? Esse tem que voltar a ser relacionado. Pode não ser titular nesse momento, mas é um nome que tem que estar à disposição. É um jogador que pode mudar o jogo, que tem leitura, que sabe cadenciar quando precisa. Não dá para abrir mão dele num elenco com tantas limitações. O cenário agora é de reconstrução emocional. A goleada sobre o Criciúma acendeu uma chama que parecia apagada. Mostrou que dá para jogar bem, que dá para competir. E, mais do que isso, mostrou que o torcedor ainda acredita. Então agora é canalizar essa energia e transformar em atitude dentro de campo. A Fiel vai comparecer. Vai cantar alto. Vai pressionar o adversário. Mas precisa também ver um time comprometido, que não se entrega, que briga por cada bola como se fosse a última. Porque se a gente for lembrar o início do campeonato, parecia que tudo já estava perdido. Que a queda era certa. Que era só questão de tempo. Mas o futebol tem dessas reviravoltas. Um jogo muda tudo. Uma vitória bem construída transforma desconfiança em esperança. E é nesse embalo que o Papão entra em campo na quinta-feira. Com a missão de fazer valer o mando de campo, de mostrar que a Curuzu é território hostil, que aqui ninguém vem fazer passeio. Que quem quiser ponto vai ter que suar sangue. E claro, o papel do técnico Márcio também entra nesse contexto. Ele não pode se tornar refém de nome, de pressão externa ou de jogador com moral no vestiário. Precisa ser coerente. Precisa escalar quem está melhor, quem está rendendo, quem está comprometido. A meritocracia precisa ser respeitada. Quem jogou bem, continua. Quem foi decisivo, merece sequência. O time precisa de estabilidade, de uma base. E essa base foi formada contra o Criciúma. Não é o momento de mexer demais. É o momento de fortalecer o que funcionou. E o que funcionou foi um time que brigou, que não desistiu, que soube explorar os espaços e que, acima de tudo, entrou em campo acreditando que dava para vencer. E se você olhar bem, o adversário vem pressionado também. O Cuiabá não está naquela fase exuberante. Tem seus problemas, tem suas dúvidas. Vem jogar fora de casa num clima pesado, com torcida adversária empurrando, com um gramado que conhece pouco. E isso precisa ser aproveitado. Precisa ser usado como vantagem. Só que essa vantagem só vai existir de fato se a torcida fizer o papel dela. Se for aquele caldeirão mesmo, que vibra, que canta, que faz barulho. Porque o jogador sente isso. Sente a energia, sente o peso da camisa quando o torcedor tá junto. E o adversário sente ainda mais. Então, quinta-feira, a Curuzu é o palco. O palco de mais uma batalha. De um jogo que pode ser divisor de águas nessa reta final. Porque vencer não significa apenas somar 3 pontos. Significa ultrapassar adversário direto. Significa respirar fora da lanterna. Significa mostrar para todo mundo que o Paysandu ainda está vivo, ainda luta, ainda sonha. E mais do que isso, significa dar moral pro restante da caminhada, que ainda tem jogos duríssimos pela frente. É dia de ir pro estádio com o coração na mão, mas com a cabeça firme. É dia de apoiar. De acreditar. De fazer valer o nome dessa torcida que já empurrou o Papão nas horas mais difíceis. Que não abandonou quando tudo parecia perdido. Que agora, mais do que nunca, precisa estar junto. Porque, sim, a situação ainda é delicada. Mas a vitória contra o Criciúma provou que esse elenco pode entregar. Que tem gente ali dentro que ainda veste a camisa com raça, com entrega, com vontade de mudar a história. E se tem uma coisa que o Paysandu sabe fazer é se reinventar. Lutar contra as estatísticas. E virar jogo. Quinta é dia de fazer isso mais uma vez. E é justamente essa virada de chave que pode definir o futuro do Paysandu na competição.
O time que venceu o Criciúma não foi apenas eficiente, foi valente. Mostrou personalidade, mostrou sangue nos olhos, mostrou um espírito que há muito tempo a torcida vinha cobrando. E não é exagero dizer que foi a melhor atuação da temporada. Então, por que mexer? Por que desfazer algo que deu certo? Futebol é momento. E no momento, quem merece vestir essa camisa são os que estavam lá, em Santa Catarina, fazendo história. É óbvio que Rose e Brian são jogadores importantes, têm qualidade, experiência, sabem jogar. Mas será que mostraram tudo isso nas últimas partidas? Será que merecem mesmo voltar como titulares automáticos, só porque cumpriram suspensão? O torcedor que acompanha jogo a jogo sabe que não. Não se trata de descartar ninguém, mas de valorizar quem está rendendo. E hoje, depois daquele jogo contra o Criciúma, o justo é manter o mesmo time. Se alguém mostrar cansaço, se o jogo exigir uma mudança tática, aí sim se pensa em alterações. Mas começar o jogo já tirando quem foi bem, quem deu a volta por cima, é um erro que o Paysandu não pode cometer. Peterson, por exemplo, é um dos que mais ouviram críticas ao longo da temporada. E contra o Criciúma, fez uma partida muito segura. Se movimentou bem, buscou o jogo, deu opção, não se escondeu. Vini, que entrou durante a partida, quase deixou o dele. André Lima segurou bem a defesa. Ronaldo Henrique foi soberano no meio-campo. E o G, esse merece uma estátua pelo que fez naquela noite. Foi decisivo, participativo, inteligente. Um dos melhores em campo. O mínimo que o treinador precisa fazer é reconhecer esse esforço. Premiar esse desempenho com mais uma chance como titular. Se tem uma coisa que o Paysandu precisa neste momento é de continuidade. Não dá mais para cada jogo vir com uma escalação diferente. O time precisa de entrosamento, de ritmo, de confiança. E isso só vem com sequência. Mexer demais nessa hora pode significar jogar fora o pouco de estabilidade que foi conquistada com a vitória. E o risco de desandar tudo novamente é real. O adversário é complicado, o jogo é decisivo e o emocional pesa. É justamente por isso que manter a base é tão importante. Jogador que entra pressionado, sabendo que não tem a confiança nem da torcida nem do técnico, dificilmente vai render. Agora, se tem uma possível mudança que até faria sentido, seria no meio-campo, caso o Diogo esteja 100%. Mas nem isso pode ser feito na base do impulso. É uma conversa que precisa acontecer. O Diogo precisa mostrar vontade, mostrar que quer jogar, que está comprometido, que entende a importância do momento. Porque talento ele tem, isso ninguém discute. Mas futebol não é só talento. É entrega, é compromisso, é mentalidade. E se o Denilson, mesmo com suas limitações, está entregando mais nesses quesitos, então que continue como titular. Escalação se ganha no dia a dia, não no histórico. A zaga é outro ponto que precisa de atenção. O setor defensivo, apesar da vitória, ainda inspira cuidados. Talisson, por exemplo, não fez um grande jogo, mas tem qualidade. Maurício Antônio foi mais seguro. E como o Vila e o Thiago Heleno seguem fora, não tem muito o que inventar. É ajustar o posicionamento, acertar a marcação, trabalhar a bola com mais calma. O Paysandu tem sofrido com gols evitáveis, falhas de atenção, espaços deixados no meio. Contra um time como o Cuiabá, isso pode ser fatal. Então a atenção tem que ser redobrada. O time precisa entrar ligado desde o primeiro minuto. E não dá para esquecer da importância da bola parada. É um recurso que pode decidir o jogo. O Paysandu já mostrou que tem bons batedores, que sabe aproveitar escanteios, faltas laterais, cobranças diretas. Mas isso só funciona se houver treino, se houver concentração. Na bola parada, 1 segundo de distração é suficiente para levar um gol. E na situação em que o clube se encontra, tomar o primeiro gol pode ser um golpe duríssimo. O psicológico do time ainda é instável. A confiança voltou, mas ainda está frágil. E qualquer pancada pode desestabilizar. Por isso, o papel da torcida é ainda mais fundamental. Não só para empurrar o time quando estiver atacando, mas também para sustentar quando as coisas apertarem.
Quando o Cuiabá crescer no jogo, quando o Paysandu sentir o cansaço ou errar um passe bobo. É nesses momentos que a arquibancada precisa fazer diferença. Vaiar só atrapalha. Xingamento não ajuda ninguém. O time já entra pressionado demais. O que ele precisa é de apoio, de confiança, de incentivo. E a Fiel tem essa força. Já provou isso em tantos outros momentos. O adversário vem com suas armas. O Cuiabá tem jogadores perigosos, experientes, que sabem jogar esse tipo de partida. Mas também vem pressionado. Não vive seu melhor momento. E um time pressionado, jogando fora de casa, sente quando o estádio vira um caldeirão. Sente quando cada bola é disputada como se fosse a última. Quando a torcida joga junto, vibra, canta, empurra. E se o Paysandu souber usar isso, pode tirar proveito. Pode fazer o Cuiabá se encolher, errar, se desesperar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol brasileiro vive mais um capítulo polêmico que promete movimentar os bastidores da CBF nas próximas semanas. Fontes internas indicam que a entidade máxima do futebol nacional decidiu anular o confronto entre Criciúma e Paysandu após um laudo técnico apontar falhas graves no sistema de VAR utilizado na partida. A notícia caiu como uma bomba entre torcedores, jornalistas e, principalmente, nos vestiários das duas equipes. Segundo rumores, a decisão não foi simples. Representantes da arbitragem, técnicos e dirigentes teriam se reunido por horas avaliando os impactos de uma possível anulação. O laudo, obtido com exclusividade por alguns profissionais de imprensa, teria identificado inconsistências na interpretação de lances capitais, incluindo pênaltis e expulsões que influenciaram diretamente o desenrolar do jogo. Ainda não se sabe se haverá punições aos árbitros ou se o erro será tratado como um incidente isolado, mas a expectativa é que o assunto domine as redes sociais e os programas esportivos nos próximos dias. Entre torcedores, o burburinho já começou. Grupos de WhatsApp e fóruns de discussão fervilham com teorias sobre a suposta vantagem que uma das equipes teria obtido, e há quem questione se o resultado deveria ser mantido mesmo diante da falha tecnológica. Enquanto isso, dirigentes e assessores de imprensa correm para organizar pronunciamentos oficiais, mas a tendência é que o tema permaneça nebuloso até que a CBF divulgue um posicionamento formal. Nos bastidores, comenta-se que esta não seria a primeira vez que problemas no VAR causam repercussão em partidas decisivas do futebol nacional. Alguns analistas levantam a hipótese de que a anulação de jogos pode se tornar uma ferramenta estratégica para a CBF, seja para manter a credibilidade do campeonato ou até mesmo para lidar com pressões políticas dentro da confederação. Enquanto isso, Criciúma e Paysandu tentam lidar com a situação da melhor forma possível. Jogadores estariam divididos entre frustração e incredulidade, e técnicos buscam alternativas para ajustar o calendário e a preparação física das equipes diante da indefinição. Nas arquibancadas, torcedores seguem comentando e compartilhando imagens e vídeos do jogo, tentando apontar quais lances poderiam ter sido decisivos e alimentando a especulação que envolve a anulação. A repercussão do caso promete ecoar muito além das quatro linhas. Entre especialistas, jornalistas e amantes do futebol, a pergunta que não quer calar é: até que ponto o VAR, tecnologia criada para evitar erros, pode gerar crises tão profundas no futebol brasileiro? E mais, será que outras partidas podem estar sob suspeita? O clima de tensão e rumores sugere que a temporada ainda reserva capítulos surpreendentes, e que a decisão da CBF sobre o jogo entre Criciúma e Paysandu é apenas o começo de uma nova polêmica que pode mexer com torcidas, jogadores e a própria credibilidade da arbitragem nacional. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!